Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. É muito bom estar com os amigos nesses momentos de pandemia que nos trazem tanto para dentro e que nos propõem a um retorno a uma nova normalidade que seja nova realmente. É muito bom estar com vocês, estar com os amigos espirituais, nesse momento que tanto nos chama a uma mudança qualitativa nas nossas vidas. Muito bom a gente estar aqui para essa mudança, para nos interestimular a essa mudança. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente pensa, é para isso que a gente lê, é para isso que a gente existe. Mudança qualitativa. Sejam muito bem-vindos os amigos. Fernanda Pinto, Daniela Wisniewski, Carmen Lúcia, Cláudia Silva, Orlando César. É muito bom que a gente esteja num Dia das Mães falando sobre perdão. Do jeito que os consultórios médicos, os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas queixosas sobre seus pais e particularmente sobre as suas mães, parece urgente no Dia das Mães nós conversarmos sobre perdão. Vocês não acham? Não há assunto mais importante. Então vamos lá. Vamos fazer uma oração para que os amigos espirituais estejam conosco, para que vocês estejam com os amigos espirituais, para a gente conseguir falar o que precisa ser falado e vocês ouvir o que precisa ser ouvido. Essa vida é uma corrente, é uma irmandade, nós vivemos em fraternidade e orar por essa fraternidade é como colocar óleo numa máquina. Já que nós viemos para confraternizar, que essa confraternização seja no mais alto nível e de coração aberto. Vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome de amor. Venha a nós o vosso reino de renovação. Seja feita a vossa vontade de brotamento, de transbordamento, de luminosidade. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso da matéria e do espírito nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos na tentação do homem velho e livra-nos de todo ego, de toda vaidade, de todo egoísmo, para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom estar com vocês. Vamos falar hoje sobre perdão. Primeiro, sobre o que faz conosco o não perdão, para depois estudarmos o que faz conosco o perdão. Tudo bem? Vamos lá? Na verdade, nós todos vivemos, assistimos, todos sabemos, mas também vivemos uma parábola material sobre o não perdão. É a parábola do acumulador. Quem nunca ouviu essa história? Inúmeras reportagens, existem séries sobre os acumuladores e vale a pena estudá-los. Vamos lá?
Existem pessoas que saem todos os dias de sua casa catando coisas nas ruas. Das suas compras, eles retêm muitas coisas em suas casas. E dessa atividade diária de juntar coisas das ruas e reter embalagens e restos das suas compras, tudo isso sendo acumulado dentro de casa, sabe no que resulta? Sim, você sabe, porque as reportagens estão aí, as séries estão aí. Nós há muito tempo conhecemos isso que é tão rico que a gente pode chamar de parábola, a parábola moderna do acumulador. Nela, as pessoas vão juntando tantas coisas, por exemplo, no seu quarto, que ele praticamente fica inabitável, porque os armários todos cheios e transbordantes, as prateleiras todas cheias e transbordantes, o chão do quarto já fica empilhado de coisas. Daqui a pouco as coisas já ficam acumuladas na cama, debaixo da cama. Daqui a pouco não se tem mais quarto para dormir, depois não se tem mais sala para assistir à televisão ou para ler um livro, também pelo acumular das coisas. Depois não se tem mais cozinha e por fim não se tem mais nem banheiro ou corredores. Tudo absolutamente acumulado de coisas. E é tão grande isso que começam a juntar animais próprios desse acúmulo de coisas. Lacraias, baratas, ratos, um mau cheiro. E é tão grande esse acúmulo de ratos, baratas e mau cheiro que os vizinhos vêm reclamar. Primeiro para o acumulador e, não vendo o resultado, para as autoridades. E por fim chega o dia de que tratam as notícias. Chega o dia em que vem com decisão judicial, muitas vezes, vem autoridades com vários trabalhadores, vários caminhões e tiram toneladas de coisas de dentro das casas, dos jardins, de todos os lugares, porque é claro que já transbordou da própria casa. Passam venenos, matam animais e a coisa se torna uma proporção muito grande. Há uma consequência, uma sequência da parábola dos acumuladores, que é: dali a 6 meses, 7 meses, como estará aquela casa? Novamente cheia de coisas. A primeira tarefa para bem entender a parábola dos acumuladores é entender quem são os acumuladores. Por que eles fazem isso? E talvez esses acumuladores não estejam só na televisão e nas séries. Isso a gente descobre quando vai mudar de casa. Você certamente, meu amigo, minha amiga, já mudou de casa. E certamente quando foi mudar, abrindo os armários, abrindo os baús, revendo as prateleiras, descobriu o quê? Quanta coisa havia guardado inutilmente. É praticamente impossível a gente mudar de casa sem jogar 6, 7, 8 sacos de lixo de coisas fora, inutilidades. Quando então nós fazemos a pergunta correta, que não é por que os outros acumulam coisas,
Nesse momento a pergunta correta surge, que é: por que eu acumulei tantas coisas? Aí revela-se a natureza, não do outro, não ocasional, não típica de uma notícia, não ridicularizável, mas a nossa própria situação humana, que todos nós, em algum grau, somos acumuladores. Não é interessante isso? Existe até uma, digamos assim, uma filosofia da não acumulação, o Feng Shui, que estuda os ambientes e percebe que o acúmulo de objetos e o seu simbolismo, ele retém energia naqueles lugares da casa, dos ambientes. Não sei se eu me fiz entender. Aquele famoso quartinho da bagunça, aquele armário com gavetas e compartimentos entulhados de coisas, eles acumulam, eles bloqueiam energias, eles não deixam a energia da casa fluir. E é com isso que nós descobrimos a fabulosa descoberta de que os acumuladores não acumulam apenas coisas, acumulam também energias. E esse é um ponto fantástico para nós aprofundarmos o nosso conhecimento dos prejuízos do não perdão. Sabe por quê? Porque nós lidamos muito mal com o erro. Todos os filósofos já descobriram que só há uma forma de você aprender: é tentativa e erro. O erro é inerente ao viver. Ninguém consegue viver, ninguém consegue aprender nada sem errar. Nem precisava ser muito filósofo para isso. A questão é que nós lidamos muito mal com o erro. E se ele é essencial e se ele ocorre sempre para o nosso crescimento, nós vamos acumular uma quantidade absurda de coisas e de energias ruins. Vamos estudar isso então. Como é que eu lido com o erro do outro? O que eu acumulo, o que eu retenho quando os outros erram comigo? Quais são os sentimentos? Mágoas, raivas, ódios, projetos de vingança. Olha o tipo de lixo espiritual, tipo de lixo mental que nós acumulamos com o erro dos outros. Você já percebeu isso? É muito lixo, é muito veneno. Acho que é atribuída a William Shakespeare uma frase fantástica: vingança é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Por quê? Porque os sentimentos dos quais nós nos embebemos, nós transbordamos, antes de tudo, intoxica a nós mesmos. Intoxicar o outro é apenas uma possibilidade. Intoxicar a nós mesmos é uma obrigatoriedade. É como um pincel que não pode pintar a parede se não pintar antes a si mesmo. E o vingativo e o vingador não pode vingar o outro se não se embeber antes daquele veneno, daquela sujeira. É isso o que faz a acumulação de mágoas conosco. Mas o erro não é apenas o erro que os outros cometem conosco, mas também os que nós cometemos com os outros. E dessa experiência, o que nós retemos, o que nós acumulamos com o erro que nós cometemos com os outros? Culpa, menos-valia, baixa autoestima,
depressão. Esses sentimentos todos são o quê? Lixo, veneno acumulado. E o pior, não é uma questão de ou mágoa ou culpa. Nós acumulamos os dois em grande quantidade. O que farão conosco esses sentimentos? Podem ter certeza que mágoa e culpa acumulados estão na base de muitas das nossas patologias mentais e físicas. Essa lixarada toda vai juntando, vai se acumulando como energias, como maus fluidos e atingem também a dimensão espiritual, de forma que a gente fica envenenado física, mental, social e espiritualmente. Por quê? Porque essas mágoas e culpas, esses sentimentos venenosos, são uma atração para espíritos também desarmonizados, da mesma maneira que o lixo físico atrai ratos, baratas e uma infinidade de outros animais peçonhentos que se nutrem do lixo. Há também espiritualmente seres que se nutrem do nosso lixo, porque a liga que existe na influência espiritual, na obsessão, ela se dá através dos nossos maus sentimentos. Nenhum obsessor vitimiza ninguém. Ninguém é vítima de nenhum obsessor. Somos nós que damos material para ele se nutrir. Nós que os atraímos com as nossas mágoas e as nossas culpas. Será que não é suficiente o que a gente já sofreu de doenças físicas, mentais, sociais e espirituais? Será que a gente precisa sofrer mais ainda até buscar as alegrias e as desintoxicações do perdão? Ninguém pode responder isso, exceto nós mesmos. Será que nós estamos prontos para a desintoxicação? Só nós podemos responder isso, e essa resposta não é verbal, ela é na prática. Então vamos estudar os benefícios do perdão. Adoro uma história muito conhecida sobre Chico Xavier. Conta-se que Chico adorava animais, que ao longo da sua vida extensa, ele morreu com mais de 90 anos, ele sempre teve muitos animais, especialmente cachorros. E um desses cachorros que ele teve um final de vida muito sofrido, com muita dor. A tecnologia veterinária acessível para ele, para Chico, não era uma grande coisa. E só foi possível conviver com aquela dor no final da vida do seu cachorro, que ganhia, uivava praticamente todo dia e todas as noites, gerando um incômodo, sem dúvida, gerando uma dificuldade de fazer outras coisas e mesmo de dormir. E aí, foi aí que uma amiga de Chico Xavier, que gostava muito dele, achou que deveria resolver o problema para Chico e deu veneno para o seu cachorro. Claro, o cachorro morreu e, claro, Chico acabou sabendo. E, claro, sabendo, ele não gostou.
não foi tomar satisfações com a sua amiga, mas ficou com uma mágoa muito grande dentro dele. Tão grande que Emmanuel, seu guia espiritual, precisou intervir para revelar a Chico que Emmanuel, não poderia mais desenvolver a sua missão mediúnica, dada a imensa gosma, grossa, escura, preta, mal cheirosa, que havia se instalado sobre o seu peito. Imagino que Chico, numa tirada bem humana, deve ter perguntado para Emmanuel: mas por que isso? E Emmanuel deve ter respondido: você sabe. Chico então perguntou: mas não tem jeito então? E ele falou: jeito tem. Você vai comprar um presente caro para essa sua amiga. Vai descobrir uma coisa importante que ela queira e vai dar para ela. Ele falou: o quê? Ela mata o meu cachorro e eu vou dar um presente para ela? Não mesmo. E Emmanuel foi taxativo. É Jesus quem está mandando. E diante disso, Chico só teve como saída obedecer. Pesquisou, soube que aquela sua amiga era um arrimo de família, de uma família muito pobre, e que tinha como grande habilidade a costura, e que por isso queria muito uma máquina de costura profissional, uma máquina overlock, que é uma máquina conhecida por seus muitos recursos e por seu alto preço. Só que Chico era também arrimo de família, com uma aposentadoria de um salário mínimo. O que ele teve que fazer? Imagino eu que fazer uma longa prestação para poder dar a máquina. Mas no dia que ele deu a máquina overlock para aquela sua conhecida, ele percebeu com a sua visão espiritual brotar do peito dela uma gratidão enorme, e aquela gratidão foi diretamente endereçada para o peito de Chico. E ele percebeu quase a metade daquela gosma sair. Eu imagino que a outra metade foi tirada em 24, em 36, em 50 vezes, através das quais ele fez o crediário daquela máquina. Mas o que faz o perdão conosco? Se para Chico Xavier a mágoa tinha impedido de realizar as suas tarefas, o que fará conosco as nossas mágoas? Do que ficaremos impedidos? O que pode acontecer conosco com essas mágoas? E o que pode acontecer com o perdão? O perdão é uma autêntica limpeza para nós. Mas, assim como acontece na nossa parábola do acumulador, se vêm as autoridades e limpam aquela casa, se a gente num momento de saturação consegue perceber, consegue ter a lucidez de perceber o quanto o perdão faz mal para a gente, e a gente faz o quanto a mágoa e a culpa faz mal para a gente, e a gente faz um movimento para perdoar o outro ou para se perdoar, quando isso acontece, é uma maravilha, uma libertação, mas como acumulador, se nós não repensarmos a nossa maneira de lidar com o erro, o que acontece? Em pouco tempo, nós já acumulamos novamente mais mágoa e mais culpa. Que fazer?
fundamental que a gente se vigie a cada situação de erro para pensar imediatamente como se livrar disso. Não deixar o tempo enraizar, acumular aquela situação. Jesus nos disse disso. Só tem um momento, pelos meus estudos, em que Jesus encarece rapidez para nós. Qual é? Ele diz assim: se você estiver indo para a sua casa de oração, levando a sua oferta para fazer, e lembrar no caminho que tem alguém que tem uma grande mágoa contra você, deixe a sua oferta no altar e vá correndo reconciliar-se com o seu adversário. O termo do Evangelho é: reconcilia-te já com o teu adversário, para que não aconteça dele que ele leve a sua queixa à polícia, que a polícia leve ao promotor, que o promotor leve ao juiz, que o juiz te leve ao carcereiro, porque então você ficará preso por muito tempo, até pagar o último centavo. No fundo dessa parábola existe todo esse movimento do não perdão e do perdão. Porque é isso que acontece quando a gente deixa uma mágoa ou uma culpa acumularem com outras mágoas e outras culpas. Nós, vivendo esse paradigma da acusação, do julgamento e da punição, que estão na base do não perdão, nós vamos nos aprisionando nas nossas casas, nos nossos sentimentos, nas nossas influências espirituais. O que fazer? Reconciliar-se já com o adversário. Como? Com o perdão. Entendamos esse perdão. Para isso, Jesus nos deu uma ferramenta linda. Quando as pessoas acusaram uma mulher adúltera, quando os homens acusaram uma mulher de adulterar, que ela foi pega em flagrante de adultério, e, para nosso espanto hoje, só ela foi apresentada ao apedrejamento por homens. Não é curioso isso? Pois Jesus trouxe-nos uma ferramenta que nos motiva ao perdão. Ele olhou para todas as pessoas, todos os homens que estavam à sua volta, que queriam, que já estavam com as suas pedras na mão para massacrarem e matarem a pedradas aquela mulher. Ele olhou para todos eles e falou: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso, meus amigos, se nós ouvirmos com a alma esse desafio de Jesus, nós nos abriremos ao perdão. Ouçamos com a alma: aquele que estiver sem pecado, que acuse, que julgue, que puna. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Lá há 2000 anos, apesar da má intenção das pessoas, apesar do preconceito daqueles homens contra as mulheres, contam os evangelistas que eles começaram a abrir mão das suas pedras. Que as pedras ficaram na praça, caídas ao chão, e todos eles foram para suas casas, deixando na praça apenas Jesus e a mulher. E ele ali levanta-se então, porque ele estava agachado, e perguntou: aonde foram seus acusadores? Ninguém mais acusa? Eu também não. Vá e não peques mais. Deus, como Pai que muito nos ama, só tem esse interesse para nós: que nós não erremos mais.
E nós devemos nos dedicar a isso também. Reconciliar-nos com aqueles que nós prejudicamos, que não é uma questão apenas de pedir perdão ou de perdoar, mas de reconciliar. Reconciliação é uma questão de ação, de fazer alguma coisa. Reconcilia-te já com o teu adversário. Lembremos de Chico Xavier. Não bastava ele falar eu perdoo, ele tinha que fazer um perdão prático. Reconcilia-te já com o teu adversário. É maravilhoso isso. E para isso nós precisamos nos investigar. A cada vez que a gente acusar alguém com um dedo, olhar os outros 3 que apontam para nós e perguntar: será que eu sou puro? Será que eu sou este ser humano que nunca errou? E ouvir Jesus falando na alma para todos nós, para você e para mim. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, meu amigo, minha amiga, nesse Dia das Mães, nós que tivermos mágoas e culpas em geral, mas nós que tivermos guardado mágoas e culpas em relação às nossas mães, encarnadas ou já desencarnadas, libertemo-nos, libertemo-las. Hoje é o dia da libertação dos escravos. Se você se propuser a isso, hoje é o dia da sua libertação. Perdoe-se e perdoe a ela. Ela foi a mãe que foi possível para ela. Você não sabe como ela, que mãe ela teve, que passado ela tem em relação a você nessa vida e em outras vidas. Ela fez o que lhe foi possível. Você também foi o filho que foi possível. Se você errou, você também não sabe de suas outras vidas, você não sabe das relações complicadas que teve em outras situações com a sua mãe, para as quais Deus lhe trouxe nessa condição de filho e mãe. Sem saber de nada disso, perdoe. Dê um consciente, um aberto, um sincero perdão à sua mãe e a si mesmo pelos erros que você cometeu, nessa ou em outras vidas. Liberte-se. Hoje é o melhor presente de Dia das Mães que você pode dar a ela e a si mesmo. Graças a Deus. Não é bom isso? Hoje é o dia da nossa transformação. Vamos agradecer às nossas mães e agradecer à mãe de todas as mães que nos ensinou a dizer assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, os homens, os brasileiros, os argentinos, os brancos, os negros, os ricos e os pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, ajudai-nos, apoiai-nos, nesse momento de transição, nesse momento de limpeza, nesse momento de aprendizado, agora e na hora da nossa transformação, para a qual hoje nós nos apresentamos abertos, através do perdão e do auto-perdão. Que assim seja, minha Mãe Maria, minha mãe dessa vida, minhas mães de outras, que vocês se sintam libertas para ser, viver e se transformar,
porque eu, nesse momento, também estou me liberando para ser, viver e me transformar. Que assim seja, graças a Deus. Nós sempre terminamos a nossa apresentação, a nossa fala inicial às 18 horas, porque assim nós nos irmanamos nessa grande corrente do Ângelus, que é uma grande corrente mundial e extraplanetária de orações para a limpeza espiritual nossa, do outro, da Terra. Então, todos os domingos, 17h30 até às 18 a gente faz uma colocação inicial, faz a oração que nos irmana num Ângelus universal e agora, irmanados, vamos ver o que os amigos nos colocam para a gente pensar hoje o nosso tema, perdão. Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aqui. Andréa Gedert, Andréa Salvatore, Cássia Roveri, Eleones, nosso grande amigo do Semente de Luz, Josi Farias, Márcida, Dulce Santos, Sonica, Angelina, também nossa grande colega de fluidoterapia do Semente, Gilda Souza, Rê Coric, Glorinha Pereira Rafael, Andréa Rodrigues, Glorinha Pereira Rafael, Márcida do Getal, a Glorinha também do Getal, nossas amigas sempre juntos aqui, muito bom estar com vocês. Quem mais a gente tem aqui? Zilda Cardoso, Dulce. A Dulce nos oferece a seguinte reflexão: estou fora de minha casa e de minha cidade, sem poder sair por causa da minha idade. Percebi o quão pouco precisamos. Vim só com uma maleta pequena e mal cheia, e estou feliz com esse pouco. Muito legal o seu depoimento, Dulce, minha amiga, porque esse tão pouco que nós precisamos materialmente para viver também nos remete a uma simplificação, a um desapego em relação a outros sentimentos. A gente também achava que precisava de muitos egos, de muitas defesas para poder viver em sociedade. Agora é o momento de se desapegar de mágoas e culpas pelo perdão. Simplificar a vida. É isso que a pandemia tem trazido para nós, em termos de consumo, em termos de coisas dentro de casa, em termos de sentimentos e de couraças, de defesas e de armas de ataque que pareciam até agora imprescindível e agora se mostram lixo, do qual nós temos que nos liberar. Maravilhoso isso, Dulce. Nossa grande amiga, falando das mágoas, a Débora Menezes Santana, também amiga de Fluido, é muito bacana encontrar todos os amigos. Sandra Costa, nossa amiga de Sementes também. Eliana Quiodo, também de lá. Zilda Cardoso. Não precisamos de muito para viver. Isso, Zilda, isso, essa liberação, essa simplificação é urgente. Chega de mágoas daqui para frente. Maurício Zomiani, por suas palavras de força e fé e confiança. A gratidão dela, a minha gratidão também. Que nós nos ajudemos nessa limpeza, nos estimulemos. Chega de lixo, chega de mágoa, chega de veneno, não é? Chega de vida velha. Tem gente que quer a normalidade de volta. Não. Nós precisamos construir a partir de nós mesmos uma nova normalidade. Essa normalidade velha ninguém merece. Chega.
A Dulce fala que hoje deveria ser um dia feliz, mas ao contrário foi muito triste. Precisava dessas palavras. Que bom, Dulce, que bom que a gente possa se interestimular para nos libertar. Que bom. A Márcia falando assim: nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Estamos aqui para melhorar a cada dia. Sem dúvida, muito bom. Vamos ver o que mais. As pessoas falando o quanto essas palavras de perdão caem bem. A Angelina falando: o perdão, o amor é a senha que nos possibilita a entrada na nova terra. Olha o que ela está falando. O perdão é a senha para a nova terra. Nós só vamos poder assumir a tarefa de regeneração planetária quando fizermos a nossa própria regeneração. E aquela casa entupida de lixo só vai poder entrar em reforma quando primeiro nós fizermos o quê? Retirarmos todo o lixo. E mais que isso, nos vigiarmos para não acumularmos mais. Aí a gente pode fazer a pintura, trocar o piso, o encanamento, porque não seremos mais acumuladores de mágoas, de culpas. Essa é a autorregeneração que vai nos possibilitar a entrada na regeneração planetária, prometida pelos espíritos como estágio próximo da Terra. Muito bom. Cláudia Silva falando que esse é o momento da gente aproveitar e fazer uma faxina íntima, se libertar das mágoas e culpas e aprender a perdoar a nós mesmos. Ótimo, que seja bem aproveitado por todos vocês, amigos e amigas. A Cori que pergunta assim: e quando o outro lado não quer se reconciliar, como fazer? Não é problema. Nós precisamos fazer a nossa parte, nos abrir francamente a fazer a reconciliação com o outro. Se não houver boa vontade do lado de lá, nós fazemos a nossa parte. Diz Divaldo Pereira Franco: seja você aquele que perdoa. O outro, ele vai aguardar o seu momento de maturidade. Mas aí você não fica mais preso àquela mágoa e àquela culpa. Você se libera pedindo perdão e fazendo o processo de reconciliação com outras pessoas para que aquela reconciliação prática aconteça. Por exemplo, quem perdeu uma mãe e não teve maturidade para pedir um perdão, para se reconciliar com ela ainda em vida, pode fazer um trabalho, por exemplo, num asilo, ouvir pessoas idosas, acolhê-las na mente e no coração, e a cada vez que acolher e aconselhar, inclusive ao perdão, aquelas pessoas de um asilo, você vai ter em mente o seu idoso, a sua mãe, a sua mágoa, a sua situação mal resolvida. E assim como aconteceu com a amiga de Chico Xavier, vai brotar do seu peito um jorro de luz que vai diretamente para o peito da sua mãe, e vocês duas, nesse momento, vão se libertar. Pode ter certeza disso. Vamos mais. Sonica Lima: maravilhoso assim é também a prática da constelação familiar. Participo há 1 ano e é um aprendizado maravilhoso. Concordo com você, Sonica. Como é que chama? A constelação familiar, como outros processos terapêuticos, podem ser instrumentos auxiliares fantásticos para nós nos livrarmos do lixo acumulado e repensarmos o nosso padrão anti-perdão que tem nos envenenado até agora.
Mas só a técnica não resolve se nós não nos abrirmos à transformação interior, não é? Andréia Maria Cristina Ferreira: poder cuidar da minha mãe é algo que sou tão grata a Deus, sei que ela muito me ensinou e muita gratidão, e enorme por ela ter me aceitado como filha. Lindo isso, Andréia, maravilhoso. Inclusive nós todos conhecemos situações daquele filho ovelha negra que era menos considerado por uma mãe ou por um pai. Ao final da vida destes, é esta ovelha negra quem vai cuidar do pai ou da mãe. Quantas vezes nós já não vimos isso? Isso é lindo, é um trabalho prático de reconciliação que vai libertar esses espíritos para nas próximas vidas retornarem muito mais limpos. Rose Nascimento: como sempre, amigo, que belas e profundas palavras, gratidão, amigo Maurício. Rose, muito bom estar com você mais uma vez, sempre um ajudando o outro. É para isso que nós viemos mesmo. Vamos ver se alguém traz mais algum tema. A Débora Menezes Santana: a autoavaliação de Santo Agostinho nos auxilia na melhora diária. Muito bom, Débora. Vou aproveitar a sua deixa e encerrar o nosso momento, essa nossa parte. A última parte eu ainda faço depois, analisando colocação por colocação de todos os amigos aqui, para poder acolher e compartilhar dos sentimentos, das oportunidades de eu aprender com vocês e, se for o caso, de dar alguma colocação que possa ser útil. A Débora nos lembra aqui de uma passagem na questão 919, se não me engano, já não tenho certeza, uma questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para os espíritos luminares qual é o caminho para a nossa evolução espiritual. Disseram ali os luminares: conhece-te a ti mesmo, já vos disse um sábio da antiguidade. Mas Kardec, não satisfeito, perguntou: mas na prática, o que eu faço para me conhecer? E aí que veio essa receita de Santo Agostinho na questão seguinte, em que ele fala: façam como eu fiz quando estive entre vós. E isso nos é um fabuloso remédio que a gente pode levar para toda a vida. Disse Santo Agostinho para nós fazermos como ele fez, e ele fazia assim: ao final de cada dia, ele passava em exame o seu dia e perguntava a si mesmo se tinha prejudicado alguém, se alguma questão tinha ficado mal resolvida, se tinha feito mesmo todo o bem que podia. Olha que receita preciosa. Vou repetir: ao final de cada dia, passar em revista o seu dia e perguntar a si mesmo: alguma coisa ficou mal resolvida, ficou bloqueada, eu prejudiquei alguém ou deixei de fazer o bem para alguém? É claro que isso já impulsionava o amigo espiritual para no dia seguinte reconciliar-se já com seu adversário e assim não deixar o lixo acumular. Eu tenho certeza que praticando isso, a gente aos poucos vai, antes mesmo de errar com o outro, antes mesmo de desperdiçar uma chance de fazer o bem, nós já vamos ser capazes de nos atentar, nos modificar e ainda aproveitar a chance e ainda corrigir o nosso equívoco. Essa é uma receita maravilhosa. Leiam no Livro dos Espíritos, questão número 919, acho eu, onde nós vamos poder conviver, aprender e nos transformar com a receita de Santo Agostinho. Para vocês, então, um ótimo domingo, um ótimo final de Dia das Mães e
convido para estar conosco na quinta-feira às 19h30, numa espécie de curso ainda que a gente faz online do Aprendizes do Evangelho, curso que a gente fazia às quintas-feiras às 19h30 no Semente de Luz e que vai voltar a fazer assim que for possível. Venha conosco, quinta, 19h30, vamos estudar a vida à luz do Evangelho. E aos domingos, sempre às 17h30, os temas variados. Se você quiser, a gente ainda convida para conhecer os nossos livros. Conheça os 2 livros, Grão de Mostarda e Saulo e Paulo, os livros que a gente tem à disposição hoje e que eu tenho certeza que podem colaborar com o seu processo de interiorização e de transformação interior, de autoconhecimento nesse isolamento, e de resto vai poder colaborar com a Fraternidade Sem Fronteiras, que é para onde a gente destina todo o rendimento líquido dos livros. Venha conosco nessa ação conjunta e consciente em ajuda a nós mesmos, aos outros, através da Fraternidade Sem Fronteiras. Conheça os vídeos, vá lá no YouTube e veja o que é a Fraternidade Sem Fronteiras. É maravilhoso. Colabore também. Um grande abraço e até a próxima. Prazer estar com vocês. Prazer, meus amigos.